Boa noite, meus amigos, todos que estão aqui reunidos, acompanhando as atividades da nossa amada Casa Espírita CEF, né? Então, damos continuidade hoje, nessa noite de 18/12, às nossas doutrinárias. E já vamos nos citando de maneira confortável para começarmos com a nossa prece inicial. Então, fechando os olhos, se sentindo à vontade, respirando fundo, a fim de nos conectarmos com o nosso Criador maior, com o nosso Mestre Jesus. Querido Mestre, estamos aqui, Senhor, mais uma noite reunidos, a fim de compartilharmos, entendermos um pouco mais, Senhor, sobre os Teus ensinamentos. Nos aproxima, Pai, cada vez mais de Ti. E humildemente, Senhor, solicitamos a Tua presença em nossos lares, em nossos corações, para que possamos, Senhor, nos acalmar diante das tribulações, dos pesares, das dificuldades. Nos sintonizarmos, Senhor, com a Tua divina presença. Agradecemos imensamente a proteção e o amparo de nossos mentores, nossos anjos guardiões. E assim, Senhor, em forma de gratidão sobre a Tua proteção e as Tuas bênçãos, damos iniciado, Pai, nossa doutrinária da noite. Assim seja. Então, meus amigos, nosso tema da noite será a parábola do semeador, né? Parábola do semeador, que é um tema extremamente propício, né, para o contexto que nós estamos vivendo, porque é um momento de finalização de ciclos, né? Tanto a nível cronológico, digamos assim, porque é um ano que se finda, como a nível planetário, né? Porque diante das dificuldades, das adversidades que nós estamos enfrentando com essa transição, né? Mas o que isso tudo tem a ver, na verdade, com a palavra do semeador, né? Se a gente parar para analisar direitinho, como é que a gente pode fazer essa associação? Então, na obra, né, Parábolas e Ensinos de Jesus, de Caibar Schutel, a parábola do semeador, de acordo com ele, é a parábola das parábolas. E não apenas pelo fato de ter sido a primeira, né, uma das primeiras ditas pelo Cristo, mas também porque ela é que vai sintetizar, de acordo com ele, os caracteres predominantes nas almas. Ela que vai nos convidar a reflexionar como e o que de fato nós estamos fazendo dos ensinamentos do Cristo, que deveriam ser a base e o norte do nosso caminho evolutivo, né? Que é o objetivo maior de todos nós que estamos encarnados. Então, por que isso é importante? Porque vão ser esses valores crísticos, que justamente vão dar sentido. Essa é a palavra, esse é o termo. Sentido a tudo que nós estamos vivendo atualmente. Sentido a tudo que nós podemos fazer do que nós estamos passando. Então a gente vai fazer uma rápida análise, né? Temos apenas 30 minutos, sobre os elementos da parábola: a terra, a semente, o semeador, a beira do caminho, como ele diz, como Jesus diz, os pedregulhos, os espinhos, ervas daninhas. São vários elementos e cada um deles tem um sentido muito profundo por detrás, né? Que nada mais é que a característica das parábolas do Cristo. As parábolas, como nós já sabemos, elas nada mais são que uma forma de comparar algo que é conhecido para explicar aquilo que é desconhecido, ou até mesmo inconcebível para a época, né? E
elas são um grande marco, né, da sabedoria do Cristo e da amorosidade dele, porque elas sintetizam ensinamentos tão sublimes em movimentos e em atos que eram justamente de costume da época. Era o que eles conheciam, né? E, em contrapartida, pela nossa perspectiva, de 2000 anos depois, né? Pouco tempo, entender alguns aspectos dessa cultura, né? Dessa agricultura local, dos costumes da época, vai nos permitir também vermos com mais propriedade o sentido por detrás da conjectura dessas parábolas, do que elas realmente têm por trás. Então, Jesus ele circulava pela Galileia entre camponeses e pescadores, certo? Eram pessoas que viviam da terra, do trabalho árduo junto à terra. E embora a agricultura ela fosse uma das maiores bases econômicas da época, né, de subsistência da época, ela era, há mais de 2000 anos atrás, por lógica, muito pouco desenvolvida de forma conceitual. E o cuidado com o solo, ele ainda não era tão bem executado. E aí é que surge um aspecto importante a ser considerado na análise da parábola do semeador. A terra naquela época, meus amigos, ela não era tratada antes de ser semeada. Eles jogavam as sementes no solo, passavam o arado junto com a ajuda de uma força animal e as sementes penetravam o solo juntamente com tudo que estava ali na superfície, sejam pedregulhos, sejam ervas daninhas, sejam os espinhos, enfim, tudo se misturava no solo juntamente com as sementes que ali eram depositadas, né? E você já consegue ver onde a gente quer chegar. Hoje o agricultor ele vai procurar limpar, adubar, arar, providenciar todas as condições necessárias para o tratamento do solo, né, antes de depositar a semente, justamente com a intenção, com, com o objetivo de providenciar ali o máximo das condições necessárias, das condições ideais para que a semente cumpra, né, o objetivo e se torne aquilo que era propósito dela se tornar, que é se desenvolver e se tornar uma planta, né, frutífera. E na introdução da parábola, lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 4, versículo 3, lembramos também que essa parábola também está contida nos Evangelhos de Mateus, no capítulo 13, versículo 3, e no de Lucas, no capítulo 8, versículo 4. Jesus ele vai se encontrar, né, diante de uma grande multidão. Eram pessoas que vinham ali de todas as cidades ao redor e da Palestina e encontrar-se com ele. E ele inicia: ouve, eis que saiu o semeador a semear. Então, ele vem apresentar 4 contextos. O primeiro, semeando, uma das partes caiu à beira do caminho. Vieram as aves do céu e a comeram. O segundo contexto, uma das partes cai sobre o pedregulho, onde não tinha muita terra. Nasceu onde não havia muita profundidade na terra. E logo que saiu o sol, queimou. Como não tinha raízes, secou. Terceiro contexto. Outra cai entre os espinhos e crescera, mas os espinhos a afogaram e não deu fruto. E finalmente o quarto contexto, que é a outra parte que cai em terra boa e dá fruto, que vinga e cresce, e um grão dá 30, outro 60 e outro 100 por um. E ele conclui: quem tem ouvidos de ouvir, ouça. Mais uma vez, fazendo um convite, né? Percebe, escuta. E ele diz: quem semeia, semeia a palavra. Então, nós temos aqui o elemento semente enquanto palavra. No primeiro contexto, em que as sementes caem ao longo do caminho, são aqueles que ouvem a palavra, mas não importam essa palavra.
não recebem, eles não acolhem, não conseguem absorver de fato para si, porque aquele que sem sentido em si não consegue ver o sentido por detrás da palavra que é dita, e assim ela vai passar despercebida. É necessário que haja uma conexão do sentido que há no ser com o sentido por detrás do valor da palavra. E sem essa conexão, ela simplesmente passa despercebida. O segundo contexto é o solo que recebe a semente em pedregulhos. São aqueles que escutam e já recebem a palavra com gosto, mas não veem o verdadeiro significado, o verdadeiro sentido da palavra. Eles enxergam a palavra, mas não veem. Existe uma diferença básica entre ver e enxergar esse sentido. E sem o sentido propriamente dito, ela não produz raiz. E por isso, nas primeiras tribulações, das primeiras dificuldades, elas perecem. No terceiro contexto, nós vamos ter a semente entre os espinhos, né? Que são aqueles que ouvem e veem o sentido na palavra, mas estão ocupados e distraídos demais com as paixões terrenas, né? As paixões externas, as ilusões das riquezas, que vão afogar a palavra e deixá-la infrutuosa. E o quarto contexto, que é a semente em terra boa. São finalmente aqueles que verdadeiramente acolhem e frutificam a palavra. Essa é a jornada da semente, né? É quando a palavra e os ensinamentos do Cristo, eles vão adentrar no solo dos nossos corações e passar por todas as provações, todas as intempéries que vão nos assolar e abalar muitas vezes, né? A semente e palavra, né? Que o Cristo vem nos trazer. E são os fatores externos, podemos interpretar dessa forma, são os fatores externos que representam nossos desafios, nossas dificuldades, nossas missões, e os fatores internos, que vão representar o estado e o tipo de solo que nós cultuamos em nossos corações. Os fatores externos, as dificuldades externas, as adversidades externas, e os fatores internos, que é como nós nos preparamos diante para enfrentarmos essas nossas missões enquanto encarnados. E aí, retornando a Caibar, ele vai nos dizer, já na obra mencionada, que pelo enredo nós podemos observar que aqueles que, em face à palavra de Deus, são à beira do caminho, que são como a deriva, né? Eles passeiam como distraídos sem registrar nenhuma dessas palavras. As pedras são aqueles impenetráveis por essas novas ideias. E os espinhos são aqueles que sufocam o crescimento da palavra. E na obra A Ceifa de Luz, né, que é a obra de estudo das nossas sextas-feiras, pelo Espírito Emmanuel, existe uma mensagem particular sobre esse movimento, essa jornada da semente, que chama-se Ante o Divino Semeador. E Emmanuel, aqui, ele vai iniciar de uma maneira muito interessante. A mensagem se inicia com a introdução da parábola do semeador. Ouve, eis que saiu o semeador a semear. E aí, então, Emmanuel, ele vem e nos esclarece, ele faz uma certa constatação. Ele diz o seguinte: Jesus é o semeador da terra e a humanidade é a lavoura de Deus em suas mãos. Então ele faz algumas constatações em relação aos elementos da parábola do semeador. Ele nos traz o Jesus enquanto semeador, que é aquele que traz a palavra, que traz a semente, que é a missão dele, né? Trazer e plantar em nossos corações. A humanidade como lavoura de Deus, porque lavoura, por definição, ela é a terra que é destinada ao cultivo, né? Então, somos todos terras vivas selecionadas por Deus a ser preparadas para o cultivo. E em suas mãos, porque nós somos delegados por Ele e entregues ao nosso Mestre Jesus, que é o ser de maior autoridade moral, intelectual e espiritual
presente em nosso planeta, né? E justamente é o ser, o espírito que o rege, de acordo a essa autoridade. Então, logo após, né, a essa constatação, essas definições, Emmanuel continua nos trazendo o seguinte aviso. Lembremos-nos da renúncia exigida à semente chamada à produção e que se destina ao celeiro. Existe uma renúncia exigida à semente. Que renúncia é essa? Para que não venhamos, ele continua, para que não venhamos a sucumbir em nossas próprias tarefas. Lembremos-nos da renúncia exigida à semente chamada à produção que se destina ao celeiro, para que não venhamos a sucumbir em nossas próprias tarefas. E aqui ele vem nos elucidar acerca desse aspecto, né? Dessa renúncia da semente. E aqui, meus amigos, vamos lembrar do seguinte: a semente ela vai ser justamente o agente que cai no solo com o objetivo de germinar, crescer, florescer e frutificar. Nós já vimos que cada um de nós, nesse contexto, somos os solos reservados a receber essa semente, certo? Mas quando é que vai ocorrer de fato a renúncia que Emmanuel fala? Quando o solo ele é bom, ele é bem cuidado, ele é bem tratado, a semente ela se transforma, né? Ela abandona aquela forma primária e para que a planta nasça, ela renuncia àquela forma original para adquirir uma outra forma mais útil, uma outra forma mais apta ao objetivo ao qual ela fora criada, né? Para cumprir o seu objetivo verdadeiro. A semente, meus amigos, é a palavra, como nós já vimos. E da mesma forma que na semente nós vamos ter os requisitos e os códigos genéticos, os nutrientes e os códigos genéticos, né, para o desenvolvimento da planta, na palavra de Jesus nós vamos ter os ensinamentos e o código moral para o desenvolvimento espiritual do ser. Então, a semente, como receptáculo, digamos assim, como um elemento que vai ali conter os nutrientes e os códigos genéticos para o desenvolvimento da planta, e a palavra de Jesus como forma de conter os ensinamentos e o código moral para o desenvolvimento espiritual do ser. Então, vejamos quão mais profundo nós podemos ir nessas comparações, no sentido por detrás dessa parábola, né? E o aviso que nosso irmão Emmanuel nos traz é sobre justamente a valorização, né, desse momento propício que nós nos encontramos, né, nesse momento oportuno de adversidades em que nós recebemos a semente, para que nós tenhamos a sensibilidade, né, no cultivo das palavras do Cristo em nossos corações e que esses corações, meus amigos, estejam férteis para o crescimento desses ensinamentos, a fim de que nós estejamos embasados na sua doutrina moral, na sua doutrina espiritual, para que a gente possa enfrentar as nossas adversidades e que não venhamos, como ele fala, a fracassar em nossas próprias tarefas. É a base, né, como nós falamos no início, de sustentação diante das tempestades que nós enfrentamos. E assim, na última parte, né, Emmanuel nos traz a conclusão, que é absolutamente consoladora, e nos faz refletir como nos portamos ante a esse divino semeador. Como nos convida o título, né? Ante o divino semeador, que para que possamos estar de cabeça erguida, né? E em sintonia com o Pai e com os desígnios que Ele tem para nossas vidas. E à frente do semeador sublime, não esmoreças ante os pesares da incompreensão e do isolamento, das tentações e das provas aflitivas e rudes.
Crê no poder divino que te criou para a imortalidade vitoriosa e no silêncio do trabalho incessante, no bem a que fostes trazido, ergue-te para a luz soberana, na certeza de que, através da integração com o amor puro que nos rege os destinos, chegarás sob a generosa proteção do celeste Pomicultor, à frutificação da verdadeira felicidade. Então, essa conclusão que ele faz é um movimento, ele é uma passagem consoladora para o nosso espírito, mas que por detrás, se a gente parar para analisar, é também um movimento de crescimento, do surgimento do ponto inicial até o ponto final da própria semente, da própria planta. Porque perceba, frente às tentações e às provas aflitivas e rudes, ou seja, no momento que a semente é depositada no solo, crê no poder divino que te criou para a imortalidade vitoriosa e no trabalho incessante no bem a que foste trazido, ergue-te para a luz soberana. Então, em frente àquelas adversidades em que a semente se encontra no solo, ela persevera e ergue-se à luz, também fonte de nutrientes para que ela possa se desenvolver, e chegarás à generosa proteção do celeste pomicultor, ao fim de que ela se torne um broto. O pomicultor, que é aquele, né, que vai cuidar dessa árvore, das plantas frutíferas, que é a definição de pomicultor, para que essa planta alcance a frutificação da verdadeira felicidade. E ele finaliza dessa forma. E para que a gente possa finalizar, né, diante dessa abordagem, eu trago uma história para que a gente possa exemplificar esse aspecto de libertação, né, que é esse convite, essa mensagem consoladora que Emmanuel nos traz no final, e que Jesus também nos convida quanto o quarto estágio, o quarto contexto do solo bom, que nada mais é que a libertação, né? Para o verdadeiro sentido que essa sagrada semente, que essa sagrada palavra vem representar em nossas vidas. Nada mais é, meus amigos, que o sentido que vai embasar as nossas vidas, como nós falamos no início. E essa mensagem, ela é de número 9 na obra Contos e Apólogos, né? Também de Emmanuel, psicografado por Chico. Quando ele vai narrar que, frente a uma discussão sobre o sofrimento, um mestre hindu, ele para e ele começa a narrar essa história. Que um anjo da libertação, ele desce do paraíso ao mundo. E no momento que ele desce, com a missão de trazer a boa nova, ele logo se depara com a aproximação de 4 animais. Um melro, que é um pássaro de pequeno porte, um abutre, uma tartaruga e uma borboleta. E ele reconhece que aquele é o momento propício, né, aquela pequena assembleia que se formara, para que ele possa justamente trazer as boas novas, né, que era justamente o objetivo de convidá-los à vida superior. Então, com frases convincentes, continua o hindu, o anjo da libertação esclarece ao Melro que, guindado aos cumes da luz, ele transformar-se-ia num pombo-alvo, que o abutre seria metamorfoseado numa ave celestial, e que a tartaruga receberia uma nova forma suave e leve, livre daquele cássaro que lhe aprisionara, e poderia planar na imensidão azul, e que a borboleta, ela converter-se-ia em uma estrela luminescente. E diante das promessas, né, toda a abordagem e o convite do anjo da libertação, os ouvintes assinalaram as promessas com a emoção, né? E logo que o silêncio volta a reinar, cada um começa a se manifestar. E como é que eles vão responder a esse convite? O Melro, ele agradece o convite, mas diz que precisa retornar ao ninho, pois os filhotes, né, os esperavam. E ele não podia, ele não tinha tempo para aceitar aquele convite. O abutre, ele confessa que é muito comovente a descrição daquele plano divino que o anjo da libertação trazia, mas que ele possuía interesses valiosos no mundo e que ele precisava ir. E ele voa
e parte para a carniça que estava ali mais próxima. A tartaruga, ela afirmava que queria segui-lo e se libertar daquele cárcere, né? Daquele casco que ele aprisionara. Mas ela não poderia abandonar os ovos que estavam na praia. E aí ela retorna à habitação que lhe era própria. Olha os elementos como vão se encaixando. E a borboleta, que por sua vez se aproximava do anjo, e ela diz o seguinte: infelizmente, santo, eu não poderia viajar contigo, pois moro num tronco florido e meus parentes não me desculpariam a fuga. Então o anjo, não podendo fazer nada, né, simplesmente marcha adiante sozinho e agradece a atenção. E a borboleta, ao retornar para a floresta que lhe era a habitação, a poucos metros de chegar, ela se depara com um hábil caçador. E esse caçador, ele cobiçava essas asas brilhantes da borboleta. E após uma longa resistência, né, ela tenta alçar voo de árvore em árvore, buscar refúgios. E por mais que ela tentasse fugir do hábil caçador, ele era tenaz, ele era astucioso e ele sabia frustrar todas as tentativas de defesa da borboleta, armando-lhe ciladas cada vez mais inquietantes e ardilosas. E quando a própria vítima ali, voando de ponto em ponto, saindo de lugar para lugar, ela se encontra numa situação de fraquejo, né? Ela lembra desse anjo de libertação e vai buscar o auxílio do anjo. E voando de encontro a ele, o mensageiro divino então a reconhece, a acolhe, contente, né? E oferece-lhe o asilo em seus braços, protegendo-o do caçador. Ele promove a ela e garante a ela a salvação. E aí o narrador ele faz uma pequena pausa nesse momento e ele faz a análise. O sofrimento é assim como o caçador providencial em nossas experiências. Sem ele, a humanidade não se elevaria à renovação e ao progresso. Porque quem se acomoda com os planos inferiores dificilmente consegue descortinar a vida mais alta sem o concurso da dor. Saibamos assim tolerar a aflição e aproveitá-la, porque quando a criatura se vê na condição da borboleta aflita e desajustada, aprende a receber na terra o socorro do céu. Então, meus amigos, o nome dessa mensagem é O Caçador Providencial, que vai surgir justamente em nossas vidas no momento em que nos encontrarmos acomodados com as condições em que nos encontramos. Sabemos que a doutrina nos informa, nos traz, nos elucida enquanto ao objetivo maior de cada indivíduo, né? De cada ser que está reencarnado, que é justamente alcançar e contribuir para a sua evolução e para a evolução do meio que ele se encontra. Então, no momento em que nos acomodamos, que estamos perdidos sem ver o sentido por detrás das nossas atitudes, nossas ações e dos propósitos em que as oportunidades ali ao nosso redor nos convidam a aprender, é necessário que surja esse providencial caçador, que se manifesta através do sofrimento e da dor, para nos impelir a nos movimentarmos, a nos anteciparmos, para que a gente possa não se encontrar nessa condição da borboleta aflita, que a gente possa entender, como diz Emmanuel, e ter a paciência, a resignação, a renúncia de certos aspectos dos nossos valores, nossos interesses materiais, nossos interesses mundanos, a fim de que demos mais atenção aos ensinamentos do Cristo, à palavra que Ele vem nos trazer, ao verdadeiro sentido que elas têm em nossas vidas, para que a gente possa, de fato, viver aquilo que Ele nos propõe, né? Como diz o Evangelho,
como sermos cristãos, né? Essa palavra já resume tudo. E poder reconhecer, enquanto na terra, esse socorro que Ele nos traz, de libertação e de amparo, de acolhimento e de fraternidade. Então, meus amigos, eu agradeço imensamente a atenção de todos. Espero que tenha sido clara e estamos à disposição, né, para qualquer necessidade. Então vamos fechar nossos olhos e já partir para a nossa prece final. E agradecer a oportunidade de estarmos aqui compartilhando essas experiências, compartilhando essas informações, aprendendo juntos, a fim de que possamos, Senhor, concretizar os nossos papéis, as nossas missões, da melhor forma que nós pudermos, estivermos aptos a compreender os Teus ensinamentos. Que nós possamos, Senhor, então, buscar antecipar o nosso progresso, buscar, Senhor, a emancipação de nossas almas, a fim de que estejamos condizentes com os Teus desígnios para nossas vidas, condizentes, Senhor, com a proposta espiritual que tendes para nós, de contribuição para a Tua criação, para o desenvolvimento deste plano em que nos encontramos. Que sejamos, Pai, um instrumento de paz e de amor, e que assim, Senhor, possamos sentir a Tua divina presença e estarmos cada vez mais próximos de Ti. Muito obrigado, querido Mestre, hoje e sempre, assim seja. Muito obrigado, meus amigos, pela atenção e tenhamos um maravilhoso final de semana e abençoada noite. Muito obrigado e tchau, tchau.